Quando eu olho para quem eu era antes de começar a cuidar verdadeiramente dos meus cães, eu vejo uma mulher acelerada que era preocupada em salvar todos os animais do mundo, da cidade. Queria salvar o planeta, queria sempre o melhor para o bem de toda a sociedade, mas não fazia nada por mim. A partir do momento que eu decidi realmente cuidar dos meus cães, eu percebi que, antes de tudo, eu precisava ser uma pessoa melhor para mim mesma, senão eu não ia conseguir. Tá um pouco difícil de entender, pode ser que esteja um pouco confuso aí, né? Mas calma que eu vou te explicar. Meu nome é Ana Kerber, eu moro com 8 vira-latas adotados. Já tive mais, já tive menos em outros períodos da minha vida. E eu sou nutricionista, trabalho com comportamento canino e estudo muito sobre neurociência do comportamento, tanto dos animais quanto dos seres humanos. Os meus cães começaram a melhorar o comportamento deles a partir do momento que eu comecei a observar os sinais. Quando eles latiam demais ou quando eles comiam muito cocô, quando eles lambiam as patas de maneira compulsiva e às vezes até brigavam entre eles. E isso realmente, um momento de uma briga, foi uma virada de chave para mim, que eu vou contar em um outro momento aqui para vocês. E veja que eles apresentavam todos esses comportamentos, mesmo eu achando que eu cuidava muito bem deles. Só que, na verdade, por mais que eu estivesse junto com eles todos os dias, alimentando eles todos os dias, observando se eles tinham alguma doença para levar no veterinário, enfim, eu ao mesmo tempo estava ausente. Eu estava junto com eles todos os dias, mas eu era ausente em atender às necessidades dos meus cães. Ao invés de levar os meus cachorros passear, eu passava as minhas manhãs nos grupos de WhatsApp da ONG que eu era presidente, por exemplo, pensando em formas e criando estratégias para a ONG conseguir mais dinheiro para pagar as suas despesas veterinárias. Ao invés de oferecer alguma coisa para os meus cachorros roer, eu achava que o fato deles destruírem o sofá ou cavocarem um buraco na terra com uma certa frequência já era o suficiente para eles gastarem energia. Ao invés de estar 100% presente com eles e fazer um carinho calmo, demorado, prestando atenção, eu tava com uma mão fazendo carinho, enquanto a outra mão eu tava rolando o feed do celular, olhando o Instagram, descobrindo uma nova forma de lavar a louça que prejudicasse menos o meio ambiente. Ao longo dos últimos anos, eu tive vários estalos, vamos falar assim, sobre a maneira como eu me relacionava com os meus cães. Mas não só com eles, com todas as pessoas da minha convivência e principalmente comigo mesma. E dentro desses vários estalos, eu acredito que eu descobri, em primeiro lugar, o meu propósito, que é assumir as minhas responsabilidades. Veja que eu não estou falando nada sobre mudar o planeta ou toda a construção social. Porque eu realmente ficava muito preocupada com isso e muitas vezes eu deixei de lado as minhas responsabilidades. Como eu vou conseguir salvar todos os animais do planeta se eu não estou dando conta de cuidar dos animais dentro da minha casa? Que eu trouxe para dentro da minha casa e que de fato são a minha responsabilidade. Conversa de adulto, né? Ao longo dos anos a gente vai criando uma certa maturidade e aqui eu não tô falando que você tem que deixar de se importar com a sociedade, com salvar os animais. É importante que a gente tenha esse olhar responsável também para o planeta que a gente está inserido. Só que não vai ser possível a gente fazer alguma mudança fora se não fizermos primeiro a mudança dentro.
Existe um provérbio chinês que diz, antes de iniciar a tarefa de mudar o mundo, dê 3 voltas na tua própria casa. E foi isso que eu fiz. Foi reconstruindo o comportamento e a convivência com os meus cachorros que eu me reconstruí também. E continuo fazendo isso todos os dias. Eu fui estudar comportamento canino e aprendi que não existe um cachorro bonzinho ou mal criado. Cachorro é cachorro. E o que para nós, tutores de cães, muitas vezes é visto como um problema, como destruir as coisas, latir demais, lamber as patas de maneira compulsiva, é na verdade um sinal que esse cachorro está precisando de ajuda. É um sinal que o cachorro não está bem. É um sinal que o cachorro precisa ter as suas necessidades atendidas e elas não estão sendo. E para atender as necessidades dos meus cães, eu estabeleci uma rotina. Uma rotina que, com o passar dos dias, eles foram melhorando de uma maneira absurda em pouquíssimo tempo. E eu melhorei também. E por mais que hoje, para mim, é muito óbvio falar isso e chegar a essa conclusão, na época eu fiquei em choque. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo aqui? Como que isso é possível? Quando eu fui estudar o comportamento canino e aplicar nos meus cães e depois atender outras famílias que tinham cães com problemas comportamentais, eu entendi que a base para um comportamento melhor ou pior de um cachorro não é um treinamento. Que, na verdade, quem precisava ser treinado eram os tutores. Porque o cachorro, ele reage a todos os estímulos que ele receber. Eu percebi que eu precisava treinar os tutores da mesma forma como eu me treinei para estar mais presente no momento. Eu precisei treinar a observar mais os meus cães. Eu precisei treinar desacelerar um pouco. E precisei me treinar, antes de tudo, a observar a realidade como ela é. Os meus cães melhoraram com isso. Os cães dos meus alunos também todos melhoraram. E isso não é uma coincidência. Quando eu comecei a treinar a mim mesma para todas essas coisas e comecei a apresentar essa maneira de se treinar para os tutores que eram meus alunos, que são meus alunos, eu percebi que todos conseguiram enxergar de que forma que estavam vivendo no piloto automático. Melhorar o comportamento do cachorro não é apenas sobre o cachorro. Na verdade, é sobre como o tutor desse cachorro se posiciona diante da vida. Como nós, tutores, reagimos às coisas que acontecem conosco. Como a gente tenta resolver várias coisas ao mesmo tempo, sem perceber que, na verdade, está se atropelando o tempo todo. Ao longo desse processo de melhora do comportamento dos meus cães, dos meus comportamentos e dos comportamentos de tantos outros cachorros que eu já atendi, e melhora de comportamentos de tantos outros tutores também, eu desenvolvi alguns desafios para que a gente consiga olhar um pouco mais para o nosso comportamento. Como que a gente quer que um cachorro seja calmo em uma casa que tem grito o tempo todo? E o primeiro desafio que eu sempre aplico com todos os tutores nas minhas consultorias comportamentais se chama desafio faça o básico. Não é um desafio para mudar a vida da pessoa e também não é um curso. É um desafio para que a pessoa aprenda ao longo de 21 dias, com uma tarefa por dia, olhar mais para si. São tarefas práticas para que a pessoa aprenda a se colocar no presente. E a partir disso, conseguir observar a si mesma e o comportamento dos seus cães e também várias outras coisas que acontecem com ela que antes passava tudo no piloto automático. E para ter acesso a esse primeiro passo, a esse desafio, o link eu deixei aqui na descrição do vídeo.
Você pode ter acesso a ele ali. E esse é o primeiro passo para você, para qualquer pessoa conseguir sair do automático e assumir a responsabilidade do que ela tem que fazer na própria vida. E com isso, melhorar o seu comportamento, melhorar automaticamente o comportamento do seu cachorro e melhorar também a sua convivência, inclusive com outras pessoas da família. Só que isso aqui, daí, se eu for me estender, já é pretensioso demais. É uma ferramenta que você vai gostar. Você vai aprender a ouvir, olhar, agir com consistência. E o mais bizarro de tudo isso é que isso mudou a minha vida inteira. Por isso eu falo e eu reforço todos os dias. Os meus cães salvaram a minha vida. Em muitos momentos eu acreditei que os meus cães me davam muito trabalho, mas hoje eu consigo enxergar que na verdade eles estavam me mostrando o caminho. Eles só precisavam de alguém que estivesse presente, alguém que soubesse observar e que agisse de maneira assertiva quando fosse necessário, sem pressa, sem culpa, sem nenhuma fórmula mágica. Porque, na verdade, não existe um segredo. Assim como a maioria das coisas na nossa vida. Vamos falar que é fácil? Também não é fácil. Mas é possível. Se esse vídeo fez sentido para você, fica por aqui e já se inscreve no canal. Que lindo você, tá parecendo uma soneca.